Olá, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje um vídeo um pouquinho diferente do habitual que eu costumo gravar, mas é porque a proposta também é um pouco diferente. Então vamos começar explicando o que é a intenção deste vídeo de hoje. Então, hoje, o nosso vídeo tem por intenção, diferente do costumeiro, que é trazer uma temática da área de filosofia ou psicologia, hoje eu trago uma espécie de roteiro para quem queira estudar a filosofia, um pouco da história da filosofia, ter uma introdução básica aí à filosofia. Então, quando você deseja estudar por conta alguma área, muitas vezes é difícil de saber de início o que necessariamente você deve estudar, o que é interessante você estudar, já que a maioria das áreas tem muito conteúdo diversificado e nem sempre é fácil você saber o que estudar, em qual ordem também estudar. Isso é muito importante, porque muitas vezes um conteúdo depende de outro, e aí se você estuda na ordem errada, você acaba se perdendo um pouco e ficando meio sem sentido os estudos. Para facilitar, eu estou trazendo este esboço de um roteiro de estudos para a área de filosofia em 12 passos, que são realmente as formas de estudo que normalmente as universidades, ao menos da minha região, se utilizam para as matérias de História da Filosofia ou Introdução à Filosofia. Então, essa matéria que eu estou repassando aqui, que eu estou indicando como conteúdo de estudo, é o que normalmente você vai ver em um curso básico em uma matéria, perdão, base de filosofia, como, por exemplo, História da Filosofia ou Introdução à Filosofia. E essas matérias elas são características de várias áreas de humanas. Então, se você for, por exemplo, fazer um curso de História, ou de Psicologia, ou de Filosofia mesmo, é muito provável que você acabe se deparando com conteúdos como esses que estarão sendo trazidos aqui. Então, se você pretende seguir para a área de humanas, já está aí um bom roteiro para alguma coisa de você começar já a estudar, se for do seu interesse. Lembrando sempre que eu não sou formado em filosofia, eu sou acadêmico, estudante de psicologia, e dentro do curso de psicologia eu tive algumas matérias de filosofia. Uma que se chama em si História da Filosofia, onde a gente vê boa parte do conteúdo que eu estou trazendo aqui, e outras matérias mais voltadas para a psicologia, porém a partir da filosofia. O primeiro passo para qualquer um que deseje estudar filosofia, seja por questão de uma matéria ou seja por mera curiosidade, que é a maior enfoque deste vídeo, é a orientação do estudo de pessoas curiosas da área, assim como eu sou, que há um bom tempo estudo filosofia por mera curiosidade mesmo. Para quem vai estudar filosofia, pelo motivo que seja, sem dúvida alguma, um dos primeiros passos é se conhecer a mitologia grega. Qual é a função da mitologia, como que ela surgiu, por quê? Porque a mitologia é a primeira forma que os gregos encontraram de explicar o universo e o surgimento da vida. Então foi a partir da mitologia que eles conseguiram formular algum tipo de explicação a respeito da vida, do sentido das coisas. E a filosofia, ela vem justamente como uma forma de substituição do mito que já não dava mais conta. Então, dentro da mitologia grega, é bacana estar estudando, primeiramente, quem foram Caos, Gaia e Urano, que são três personagens principais ali do surgimento do universo. Então, o Caos como a desorganização, ou como simplesmente o vazio. A Gaia como a Terra, então a deusa Gaia, Terra, e Urano como o céu, que está inicialmente uma cópula permanente com Gaia, e após ser castrado por um dos seus filhos, um dos titãs, dos 12 titãs, ele acaba se separando da Gaia e indo parar aonde está hoje, que seria o céu. Então, os 12 titãs são os primeiros filhos dessa união da Gaia com Urano,
e um deles, que é o Cronos, é o titã responsável pela castração de Urano. E aí, posterior a isso, de uma união do Cronos com a sua irmã, se eu não me engano, nasce o deus Zeus. Nascem, na verdade, outros deuses anteriores, que o Urano, que o Cronos, mania de confundir o Cronos com Urano, que o Cronos acaba devorando, e o último deles, que é o Zeus, a esposa do Cronos engana ele para que ele devore uma pedra no lugar do Zeus, e o Zeus consegue permanecer vivo e vai acabar servindo uma poção para Cronos para que ele vomite os irmãos de Zeus novamente. E a partir disso, Zeus vai dar a origem a uma série de deuses que vão reinar no Olimpo. Então, todo este contexto é a história da mitologia grega. Aí seguem-se os deuses. Zeus, que é o rei de todos os deuses, Atena, que é a deusa da sabedoria, da guerra, da justiça e artes, Afrodite, deusa do amor, da sexualidade, Ares, o deus da guerra também, Hades, deus do mundo dos mortos ou do mundo inferior, Hera, que é a esposa de Zeus e protetora do casamento e das mulheres, Poseidon, o deus dos mares, o Eros, do amor, da paixão, Apolo é o deus do sol. Também é muito associado Apolo a uma coisa mais regrada, comportada. Artemis, deus da caça e da castidade, deus, aliás, da caça e da castidade. Deméter, da colheita e da agricultura. Dionísio, das festas, do vinho e do prazer, que também é associado a uma coisa desregrada. Então, o Dionísio também é utilizado como uma simbologia para se referir a uma pessoa que não siga regras, que seja muito solta, meio desmanzelada. Então, se utiliza também como uma forma de referência ao deus Dionísio. Hermes, mensageiro dos deuses, Hefesto, deus dos metais. Bom, enfim, a importância de estudar esses deuses e a mitologia de maneira geral consiste em saber como pensavam os gregos nessa época, como se formava uma das opções deles de encontrar respostas para perguntas que não eram possíveis serem respondidas de outro modo. E aí, a partir de um momento, essa mitologia toda ela é desmistificada a partir das viagens que os gregos foram fazendo. Então eles foram percebendo que a mitologia não era consistente. Se conseguiu subir ao Monte Olimpo, por exemplo, onde eles acreditavam ser a residência dos deuses, viram que não havia deus nenhum. Então isso foi desmistificando a questão do mito no qual eles acreditavam. E aí isso demanda uma finalidade assim muito grande no surgimento da filosofia, porque a filosofia ela vem para substituir essa explicação que o mito já não dava mais conta. Os gregos buscam na filosofia uma forma de explicar isso. Lembrando que isso aqui é só um roteiro que eu estou dando, então por isso que eu estou falando tudo por cima, porque a intenção não é explicar o que é isso, a intenção é dar uma noção de quais as temáticas importantes para que você vá e pesquise. E aí é onde que você vai encontrar conteúdos a respeito dessas temáticas. Então no Google, se você digitar, já vão aparecer vários sites de filósofos, sites de instituições de filosofia, vão aparecer várias opções de lugares para você estar buscando conteúdo a respeito dessas temáticas. Inclusive os próprios artigos científicos. Então tem as bases de artigos científicos, como é o caso da Cielo, da Lilacs, o próprio Google acadêmico, ele busca nessas bases artigos científicos a respeito dessas temáticas. Então a ideia desse vídeo é te dar um roteiro a partir do qual você vai se utilizar
das informações contidas aqui, sabendo já quais são os nomes dos deuses principais que são interessantes de estar pesquisando, você vai atrás dos nomes deles no Google, em outras ferramentas, em outros buscadores, e vai buscar através disso um conteúdo mais aprofundado a respeito disso. Então aqui é só um roteiro mesmo, base, através do qual você pode se utilizar para estudar mais a fundo. Também é possível estudar isso a partir de livros. Claro que é um pouco mais complexo, então não é tão simples quanto na internet. Geralmente os livros são mais aprofundados, mas também é uma possibilidade. E o passo 2 para se estudar filosofia trata-se dos filósofos pré-socráticos. Então, como eu mencionei anteriormente, após o mito, surge a filosofia em si para tentar explicar a origem do universo, a origem do homem, como que tudo se sucedeu, como que o universo funciona. E para isso surgem alguns dos filósofos pré-socráticos, que são intitulados deste modo por virem anteriores a Sócrates. Sócrates é considerado como um marco da filosofia, aonde define realmente uma divisão de era, que é a era dos pré-socráticos e dos pós-socráticos. E antes do Sócrates, e até mesmo alguns contemporâneos e pouco posteriores a ele, a filosofia desses indivíduos ela é voltada justamente para essa explicação do surgimento e do funcionamento do universo. Então, dentre eles, temos o Tales de Mileto, que atribuía o surgimento de todas as coisas do mundo à água. Então, ele acreditava que a água mudava de estado, e a partir dessa mudança de estado para líquido, gasoso, sólido, ela conseguia se transformar em outras coisas, como, por exemplo, o próprio ser humano, árvores, flores, animais. Então, para ele, tudo adivinha de um elemento comum que é a água. É claro que eu não vou especificar por que ele chegou até essa conclusão. Isso tudo, a ideia é justamente que vocês vão atrás e pesquisem. Aqui é só um roteiro mesmo do que vocês podem estar pesquisando, uma sugestão de estudos, então, para quem deseje conhecer um pouco melhor a filosofia, a sua história e ter uma introdução à filosofia. O Anaximandro de Mileto acreditava no apeiron, que é uma outra forma de teoria também interessante de ser buscada e pesquisada para se compreender. O Anaximenes de Mileto, o ar, então ele atribuía a origem de tudo ao ar, e ele acreditava que igualmente o Tales de Mileto acreditava que a água podia se alterar para várias condições e criar tudo, assim acreditava o Anaximenes em relação ao ar. O Heráclito de Éfeso também é um dos filósofos que se dedicou a tentar explicar o surgimento do universo e como que as coisas surgiram e de que elas eram feitas, no que elas consistiam. Pitágoras, um famoso matemático, que também se utilizou da sua própria teoria dos números para explicar o surgimento e as mudanças do universo. Demócrito e Anaxágoras. Então, cada um deles tem as suas próprias teorias, e aí o que é o importante se estudar a respeito deles? Então, primeiramente, saber quem eram, obviamente, então estudar onde nasceram, como viveram, como morreram, quais suas principais ideias, então justamente em relação, por exemplo, ao Tales de Mileto, a questão da água, como que ele acreditava, por que ele chegou à conclusão de que tudo se originava na água, por que eram chamados de filósofos da natureza. Essa é uma pergunta que eu respondo já agora mesmo, que é a questão justamente do que eu mencionei, de que como eles eram filósofos que buscavam a explicação do funcionamento do universo, das questões naturais do mundo, por isso eram intitulados como filósofos da natureza, que é justamente esse primeiro momento da filosofia, onde ela busca mais justamente saber a respeito do mundo, de como ele funciona. Enfim, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, sem dúvida alguma, é conhecer os sofistas, saber quem eram, o que faziam.
porque eles também foram um marco importante para a filosofia. E é a partir dos sofistas que o Sócrates começa a se sentir incomodado com a forma deles agirem. E o Sócrates, como mencionado antes, é um marco para a filosofia. Então ele é uma pessoa que muda o rumo da filosofia. Porque até então, como vimos no passo anterior, os filósofos eles se dedicavam a um estudo da natureza e a um estudo de como o universo funciona. E já a partir de Sócrates, essa forma de filosofia ela se altera. Então deixa-se de estudar a partir da filosofia o universo e volta-se a atenção para o homem. Então a partir do Sócrates começa-se a explorar o que o homem é, como o homem age, o que o ser humano pensa, como que o ser humano faz política, como que o ser humano sente as questões, então quais são os sentimentos do ser humano. Tudo isso é trazido a partir de Sócrates. Então, o Sócrates, sem dúvida, é um marco em relação à filosofia justamente por isso. Bom, Sócrates em si não escreveu nada, então a maioria das coisas que se tem acesso de Sócrates é a partir de Platão, outra figura importantíssima de ser estudada, quem foi, quais as principais ideias, e Aristóteles, seu aluno. Disso o importante aqui e que mais se destaca é entender o que é o conceito de maêutica do Sócrates, como que se dá esse processo de maêutica, e também entender a alegoria da caverna do Platão. E aí, referente ao Aristóteles, tem muita coisa para ser entendida e estudada. Lembrando que de alguns desses filósofos, algumas das temáticas que eu estou mencionando aqui, vocês vão encontrar inclusive vídeos no nosso canal Filosofia da Psique a respeito desses assuntos. E também existem vários outros vídeos no YouTube a respeito de muitos desses filósofos. Alguns vídeos, inclusive, de filósofos contemporâneos nossos que dão videoaulas assim sensacionais. Então existem muitas videoaulas de boa qualidade no YouTube que também podem ser uma das formas de se ter acesso ao conhecimento dessas áreas. Passo 4 para se estudar a filosofia. Então no passo 4 nós temos o período helenístico, e aí nós temos 4 formas de pensamento que se destacam de certo modo nesse período. O estoicismo, com alguns ali de seus autores principais, epicurismo, o neoplatônico e o ceticismo. Então são 4 formas de pensamento bem diferenciadas e que são muito importantes para a história da filosofia clássica. E aí é importante também saber sobre os seus autores. Então, para quem tiver interesse em conhecer melhor a filosofia, é uma questão de realmente se dedicar a estudar a respeito do estoicismo, o epicurismo, principalmente as ideias de Epicuro, que são muito trazidas pelos seus discípulos e alunos, já que o conteúdo que ele escreveu, apesar de ele ter escrito muito conteúdo, se perdeu muita coisa. O Epicuro é um que também existe no canal Filosofia da Psique, é um vídeo bem bacana a respeito dele. Assim como os anteriores, Sócrates, Platão e Aristóteles, também no nosso canal existe conteúdo a respeito deles. E o nosso passo 5, a Era das Trevas. Então, a filosofia medieval, ou filosofia escolástica, que ficou muito famosa com esse sentido. Por que Era das Trevas? É neste período da filosofia medieval, nesse período da era medieval em si, que a Igreja Católica ganha poder, queima pessoas vivas, tortura, comete as maiores atrocidades já cometidas na história da humanidade. Então, por isso, esse período fica conhecido como Era das Trevas. Existem muitos filósofos, muitos estudiosos, historiadores que contrariam um pouco essa nomenclatura, esse termo de ser utilizado de Era das Trevas, porque eles dizem que também houve muita coisa boa e que a Era das Trevas ela acaba abolindo essas coisas boas que houveram nesse período e acaba dando uma ênfase exclusivamente às crueldades e atrocidades que a Igreja cometeu.
mas sabemos que é pelas atrocidades da igreja que essa era ficou mais famosa, por isso que ela costuma ser intitulada como Era das Trevas. E como não seria de esperar diferente, os principais filósofos desse período são diretamente ligados com a igreja. Então, Agostinho e Tomás de Aquino. Esses dois são dois dos principais filósofos da filosofia medieval. E é interessante saber quem foram e quais as suas ideias, justamente para não deixar passar despercebido esse período. Eu devo confessar que tenho um desprezo imenso por esses dois filósofos, mas de qualquer modo seria hipocrisia por sermos contrários a um filósofo deixarmos de estudá-lo. Então eu estudei as ideias de Agostinho e de Tomás de Aquino, apesar de discordar de praticamente 100% delas. Ainda assim, é um período da filosofia que é importante ser estudado, tem que se conhecer, então qualquer um que minimamente deseje conhecer a filosofia deve estudar esses dois autores. Se você estudar tudo que eu estou propondo aqui, você vai estar pronto, por exemplo, para uma graduação em filosofia? Com certeza nem de longe. Então, a filosofia em si, uma graduação em filosofia, vai para muito além disso que eu estou trazendo aqui. Como eu disse anteriormente, o que eu trago aqui é uma proposta de um roteiro de estudo para quem tem interesse na área de filosofia, um estudo por mera curiosidade. E se você for um dia fazer algum curso na área de humanas, e mesmo algumas outras áreas também se utilizam muito da filosofia e estudam muito a filosofia. A maioria dos cursos bons tem um embasamento filosófico inicial muito grande. Então, possivelmente, você vai ver muito desse conteúdo. Então, se você se dedicar a estudar de verdade o que eu estou propondo aqui, possivelmente você vai estar pronto para fazer algumas matérias na área de filosofia, se necessário, por exemplo, num curso de humanas. E vai ter minimamente uma noção de como conversar a respeito de filosofia sem passar vergonha. Mas não que você vá ter um grande conhecimento na área de filosofia. Isso demanda anos de estudo e geralmente você não vai ter conhecimento a respeito de filosofia, mas sim de uma pequena parte dela. Porque a filosofia é gigantesca, muitos autores. Lembrando também que o que eu trago aqui são alguns dos autores que se destacaram, que são mais conhecidos. Mas se você for pegar uma lista de filósofos dessa época, são muitos filósofos. Então é difícil de você estar necessariamente estudando todos. Bom, aqui também é interessante se entender nessa Idade das Trevas qual foi a relação que se estabeleceu entre a filosofia e Deus. Que essa relação também vai ser, para frente, muito criticada por outros filósofos. E é importantíssimo se entender para qualquer um que deseje estudar filosofia. Passo 6 é o Renascimento. Alguns dão outros nomes. Mas, enfim, o Renascimento, o que é, então, o Renascimento? Lembrando, eu não vou estar respondendo aqui, obviamente, porque não é a intenção, é um roteiro. Então, vocês quem tem que ir em busca do que é o Renascimento, que é o período onde o homem se torna o centro de tudo. O que necessariamente é esse homem se tornar o centro das atenções filosóficas daquele período. O Francis Bacon, o empirismo também é uma característica desse período que ele é forte, que muitos desses filósofos compartilham dessas ideias empiristas, então é muito importante entender o que é o empirismo. A alquimia é interessante estudar também, dar uma analisada, porque foi um fator importante ali para o Francis Bacon. Nicolau Maquiavel e o seu pensamento político. Então, sem dúvida alguma, Maquiavel também é um grande marco da filosofia, porque ele mudou completamente o pensar político. Também existem alguns vídeos no canal a respeito de Nicolau Maquiavel, e ele é uma das personalidades que, sem dúvida alguma, qualquer um que pretenda estudar filosofia deve ter minimamente um conhecimento razoável a respeito de quem foi Maquiavel, qual era o seu pensamento político e por que ele revolucionou as ideias políticas. Galileu Galilei também é um filósofo que mudou o pensar a respeito da astronomia e do sistema solar, então propôs questões em relação à Terra, questionou o fato da Terra ser o centro do sistema solar, como se acreditava, reviu propostas de filósofos anteriores a ele, então também é um marco da história da filosofia e do próprio pensamento
tanto filosófico quanto pensamento científico, que sem dúvida alguma é importantíssimo ser estudado dentro da filosofia. René Descartes é um dos pensadores aí também que revolucionou o pensar filosófico, é uma base fortíssima para o pensar científico atual. Então, quando você vai estudar as bases científicas, as bases da ciência atual, sem dúvida alguma você vai passar por René Descartes, que é um autor de pensamento cartesiano, que leva justamente o nome como uma analogia a ele próprio, por essa forma dele pensar muito sistematizada e positivista. Mas isso que é cartesiano, positivista e quem foi René Descartes é trabalho de vocês estarem pesquisando e indo atrás. Como eu disse, alguns desses vídeos, algumas dessas temáticas vocês vão encontrar vídeos tanto no nosso canal Filosofia da Psique, como alguns vocês vão encontrar em outros canais do YouTube, no Google, tem material de sobra. Se vocês pegarem livros de introdução à filosofia, vão ter esses conteúdos, e são conteúdos importantíssimos de serem estudados. Passo 7, para quem deseja entender um pouco melhor a filosofia, é estudar o iluminismo francês, então um outro grande movimento. Então quando eu falo, por exemplo, no Renascimento, no iluminismo, ou lá atrás na filosofia clássica, são períodos filosóficos, então é um período onde houve uma grande alteração do pensar filosófico, do pensar da própria arte, de todo o pensar humano daquela época, daquele período. Então é importantíssimo também, perdão, se entender o que é esse iluminismo, o que são esses grandes períodos da história, o que são os períodos artísticos e filosóficos, como mudou o pensar do ser humano. Então, o que foi esse iluminismo? O que foi essa era das luzes, de iluminar o homem, de trazer o homem à luz? Então, são conceitos importantíssimos de serem estudados por qualquer um que se proponha a conhecer um pouco mais e um pouco melhor a filosofia em si. Bom, desse período nós temos alguns autores que foram altamente influentes para o pensamento desse período, que é o Spinoza, o Locke e a Condillac. Alguns outros que seguem aqui a lista, basta irem atrás e pesquisarem a respeito deles. O próprio Denis Diderot é muito importante de ser pesquisado a respeito dele, essa enciclopédia, que ele foi um dos principais idealizadores, mas que contou com o apoio de vários outros que estão acima mencionados para a construção dessa enciclopédia, que é uma organização de informações que muda muito do pensar da época. E nesse período também é importante se entender, nesse mesmo período, o romantismo alemão. Então, o romantismo ele ficou muito característico, principalmente por pensadores e filósofos alemães, e ele é uma forma de pensar bem diferenciada, também voltando as atenções mais para a natureza. Passo 8, então o idealismo alemão, que conta com alguns altamente influentes para o pensar, como Immanuel Kant, que é um dos quais vai influenciar os 3 principais autores do idealismo alemão, que os 3 mencionados aqui abaixo. Também muito importantes de estar se indo em busca. E nesse mesmo período também é muito importante estar estudando Arthur Schopenhauer, que foi influente direto tanto para Nietzsche quanto para Sartre, para vários outros filósofos importantes, o próprio Nietzsche. Então Nietzsche é um marco também para a filosofia. E tanto Arthur Schopenhauer vai propor, e Nietzsche vai explorar mais à frente, uma ideia de ruptura entre a filosofia e a religião. Então aquela aproximação que se fez de Deus da filosofia, lá com o Agostinho e o Tomás de Aquino, na Era das Trevas,
essa aproximação é altamente criticada por Schopenhauer e por Nietzsche, e eles vão propor, Schopenhauer vai propor de início, e Nietzsche vai levar adiante as ideias de Schopenhauer, vão propor uma ruptura completa entre filosofia e religião. No passo 9, então, entender um pouco da sociologia, sem dúvida um outro marco dentro do pensamento filosófico. Então, a sociologia é uma área nova que surgiu da própria filosofia. Essa área ela surgiu com Comte, Augusto Comte, com o Émile Durkheim e com o Max Weber, ou Weber. Alguns chamam de Weber, outros de Weber. Eu não me recordo se ele é alemão. Se ele for alemão, é Weber mesmo. Então é importante estudar esses três, quais foram as suas ideias, seus conceitos principais, e aí entrar, claro, dar uma lida, ao menos a respeito do marxismo, o que é, porque Karl Marx é quem vai levar adiante muitas das ideias desses três anteriores, junto com o Engels. Então, eles vão escrever a respeito de uma forma de pensar sistematizada, toda a característica deles, e mais o Marx mesmo que escreve, mas o Engels também tem uma participação ali, e é importantíssimo também se conhecer e se entender o pensar desses filósofos. Não significa concordar, como eu disse anteriormente, você pode discordar, achar que o que os caras dizem é muito falho, tem vários aspectos problemáticos, porém conhecer é obrigatório, não é nem importante. Para qualquer um que vá fazer críticas a respeito, é obrigatório conhecê-los e conhecer o seu pensamento. Passo 10, o existencialismo. Então, sem dúvida, é uma corrente filosófica importantíssima. É também uma corrente psicológica. E essa corrente filosófica, ela surge de uma maneira assim muito intensa, e alguns dos filósofos trazidos aqui nem mesmo se intitularam existencialistas, até mesmo porque na época não existia. Na época de alguns deles nem existia o conceito de existencialismo, mas o seu pensamento por posteriores a eles foi enquadrado dentro do existencialismo. Por terem pensamentos existencialistas, eles acabam sendo considerados como filósofos existencialistas, por mais que não tenham se intitulado como tal, e muitos existiram antes, inclusive, do existencialismo se firmar. Mas um dos principais que é utilizado dentro do existencialismo, e que sem dúvida se intitulou existencialista, inclusive, por ser também muito próximo de nós, quase contemporâneos de alguns aí mais velhos, até é contemporâneo, o Jean-Paul Sartre. Então esse, sem dúvida, ele de fato se intitulou existencialista, porque em sua época o existencialismo já estava mais do que firmado. E o passo de número 11, então já estamos chegando ao final dos 12 passos, a filosofia oriental. Então é importante também entendermos que toda aquela filosofia trazida anteriormente é a filosofia ocidental, que geralmente é a que está presente dentro do mundo acadêmico. É uma falha gravíssima que o nosso país tem. Então o Brasil, de maneira geral, isso não na minha região, mas o Brasil todo, a filosofia oriental ela é muito negligenciada. Então o Brasil todo, quando você fala em filosofia, você estuda filósofos gregos, ponto. E existem filósofos de várias nacionalidades, de várias origens, com ideias bem interessantes. Porém, esses filósofos são negligenciados na maioria dos centros acadêmicos. A filosofia oriental, então, é mais do que marginalizada. Então, ela está realmente muito excluída do meio acadêmico. Mas para qualquer um que pretenda estudar e conhecer um pouco de filosofia, é mais do que importante estar estudando a filosofia oriental. E por que filosofia e religião? Porque a filosofia oriental ela se confunde muito com a religião, e a religião se confunde com a filosofia. Mas não é aquela confusão que nós temos do Agostinho e do Tomás de Aquino, que metem Deus no meio da filosofia. No caso oriental, não é que metem Deus no meio da filosofia, ou a filosofia no meio de Deus. Não, é que a própria filosofia deles já se constrói uma filosofia muito unida à religião. Então não é que se trouxe um para dentro do outro, é que a filosofia deles já se construiu de uma maneira quase religiosa, e a religião deles em si
tem muito de filosofia, então é praticamente a mesma coisa. Inclusive, o budismo e o confucionismo são considerados como religiões. E o budismo é interessante porque é uma religião sem Deus, né? Então é uma religião que não idolatra Deus algum. Ela é uma religião voltada para o próprio ser e para a paz. E é uma das coisas que me encanta, inclusive nessas religiões orientais, que muitas delas têm essa característica de ser uma religião sem Deus, então sem um Deus específico, sem uma idolatria, apenas com literalmente uma filosofia de vida e de se viver bem. E eles não pregam a religião deles. Isso é uma coisa também interessante, que dificilmente você vai ver budistas pregando o budismo, a não ser para quem de fato os procura. Então eles não são acostumados a ficar tentando enfiar a goela abaixo dos outros a sua religião. Ao contrário, eles pregam a paz. Então eles pregam a paz e o amor ao próximo. Como você vai obter isso é problema seu. Então se você quer ser do budismo, você vai ser. Você não quer ser, faça o que você bem entender da tua vida, mas viva em paz e com amor ao próximo. Isso é uma coisa interessante da filosofia oriental. Então também é importante se estudar ela e se saber saber entender essa conexão entre filosofia e religião que o Oriente tem. E aí, dentro desses, estudar, obviamente, Confúcio, que é um dos principais filósofos da filosofia oriental, e também o Siddhartha Gautama, que é o Buda. Também estudar quem foi, estudar um pouco da história deles e qual é o pensamento deles. Então, o importante também dessas filosofias ou religiões é se entender qual é a forma correta de vida que elas pregam e o que acontece com quem vive corretamente e o que acontece com quem não vive corretamente. Lembrando que também o budismo foi influente também no pensar de vários filósofos no decorrer da história. Entre eles o próprio Nietzsche, que não é tão querido com o budismo, faz sérias críticas a respeito da ideia de nirvana, entre outras, mas também se tomou pelo budismo para estar falando a respeito da sua filosofia. Então, importantíssimo também se conhecer esse aspecto da filosofia oriental e entender um pouco a respeito dessa filosofia, buscar leituras a respeito, buscar conhecimento para quem se interessa em conhecer filosofia. E aí eu creio que o último passo, lembrando que isso aqui, essa sequência que eu estou dando é simplesmente para se conhecer minimamente a filosofia e se entender o que é a história da filosofia e ser introduzido nela. Posterior a isso, aí você vai realmente se especializando, estudando mais a fundo as áreas de maior interesse. Mas esse panorama geral é de suma importância. Então, minimamente tem que se ter esse panorama geral para se entender filosofia. Bom, o próximo passo é estudar alguns dos filósofos mais contemporâneos. Então, existem vários aqui, vocês vão ver que muitos desses já estão mortos, já faleceram, então não são contemporâneos de todo mundo, com exceção aqui o de 2004, que eu creio que seja contemporâneo da maioria. Alguns não são nem mesmo contemporâneos meus, então o Foucault morreu antes de eu nascer, o Heidegger também não morreu antes de eu nascer, porém os outros dois foram contemporâneos meus, então eu já estava vivo quando já havia nascido, aliás, enquanto eles ainda estavam vivos, que é o Jacques Derrida e o Karl Popper. Então o Karl Popper e o Derrida são mais recentes, são importantíssimos na história da filosofia, assim como o Foucault com suas ideias de poder e de controle das massas aí através do poder. Então são assim também filósofos importantíssimos para se estar estudando as suas ideias principais e quem foram. E aí, claro, também é importante estar também estudando um pouco dos filósofos brasileiros para se entender melhor.
Então aqui eu trouxe alguns apenas, mas aí você pode estar indo atrás, buscando no próprio Google ou em outro mecanismo de busca a respeito de outros filósofos mais antigos, que já são falecidos, muitos deles dos brasileiros, estar buscando outras informações. Alguns dos brasileiros que eu trouxe aqui, o Mário Sérgio Cortella é um grande filósofo da atualidade, tem inclusive muito material na internet, inclusive vídeos no YouTube, então é fácil de conhecê-lo e de estudar a respeito dele. E alguns desses filósofos vão trazer também muito sobre outros filósofos anteriores. Então, para estudar os anteriores, também é interessante estar tendo acesso a alguns vídeos, alguns materiais desses daqui, que muitos deles são professores universitários, então também possuem videoaula. A Scarlett Martin é uma doutorada em Nietzsche, uma professora assim encantadora, eu sou muito fã dela. Ela tem um conhecimento amplo a respeito do Nietzsche, muito importante, então também é bom conhecê-la e também é uma forma de acessar o Nietzsche de maneira mais facilitada através dela. A Maria Lúcia Cassiola é também uma professora doutorada em filosofia, que é especialista em Schopenhauer, então também uma forma aí mais facilitada de acessar Schopenhauer, que também é um dos filósofos importantes a estar sendo estudado, já foi mencionado anteriormente. Luiz Felipe Pondé, ele é um filósofo que é bastante criticado por muitos, principalmente porque ele tem uma filosofia política bem de direita, mas, como eu disse anteriormente, gostando ou não gostando, concordando ou discordando completamente das ideias, o importante é se conhecer, porque pior coisa que há nesse mundo é quando a pessoa discorda ou diz que não gosta de um conteúdo ou de um autor que ela nem faz ideia quem é. E isso realmente você corre riscos grandes assim de passar por situações constrangedoras. Talvez na hora você não se constranja, mas posteriormente, quando você entender o tamanho da besteira que você disse, você acaba se constrangendo, justamente por não estudar a respeito e não conhecer. Então, gosta, não gosta, concorda, discorda, é importante conhecer quem é minimamente. Aí também, em relação aos filósofos brasileiros, como eu disse, existem vários outros, mesmo dos contemporâneos que ainda estão vivos, existem muitos filósofos para se ver. Eu trouxe alguns dos nomes aqui que ganham mais destaque na mídia atualmente, mas é importante também entender que existem outros. O Clóvis de Barros Filho, eu trago ele entre aspas, não levem a mal. Em hipótese alguma, as aspas querem ou pretendem desmerecê-lo. Ao contrário, eu pessoalmente sou um grande fã dele, ao menos das suas videoaulas, assim. Eu assisto muitas videoaulas dele, assisti algumas entrevistas também que ele deu na televisão. É uma pessoa que tem um certo destaque aí na mídia atualmente, e para mim é um professor que tem uma competência muito grande, fala muito bem de filosofia. O fato de eu ter trazido ele entre aspas é porque, ao menos no que consta no currículo vitae dele, ele não é graduado em filosofia, então se não consta no currículo, mas imagino que não seja, justamente por isso ele não colocou no seu currículo. Então o currículo dele não demonstra formação, graduação em filosofia, por isso que eu coloquei entre aspas, porque aí fica uma questão, ele não é especificamente formado em filosofia. Eu não tenho certeza se alguma das pós, porque ele também tem doutorado, já tem várias pós-graduações, ele tem 2 formações de graduação, mas eu não sei se algumas das pós dele também é em filosofia, mas ele fala de filosofia com uma propriedade magnífica, assim, é uma pessoa que fala muito bem de filosofia. E inclusive também vocês vão encontrar vários vídeos dele a respeito, várias videoaulas a respeito de muitos dos filósofos anteriores que foram comentados e que é importante de serem estudados. Então também é uma figura importante aí do nosso contemporâneo e que é brasileiro. Enfim, esses filósofos são os que eu considero como básicos.
Então não é que eles são os mais importantes ou que são os únicos que precisem ser vistos, mas é os que eu considero que minimamente, se você pretende de fato conhecer minimamente a filosofia, você precisa pelo menos conhecer estes filósofos que eu trouxe hoje aqui para vocês. Aí fica a critério de vocês se desejam ou não seguir este roteiro que eu passei. Como eu disse, é um roteiro para quem deseja estudar filosofia por mera curiosidade e acaba não encontrando tão facilitado dicas de o que é interessante estudar dentro da filosofia. Então, para quem não consegue encontrar isso, muitas vezes não tem um professor de filosofia perto para estar repassando indicações de leitura, para estar ajudando, essa é uma das opções aí de estar seguindo esse roteiro para estudar por conta própria a filosofia. Novamente destacando, eu acho de suma importância destacar, porque eu sou 100% contrário a qualquer um que se intitule filósofo sem formação, tanto é que por isso até que eu coloquei o nome do professor Clóvis de Barros entre aspas, porque eu realmente não gosto de dar titulação a ninguém que não seja formado especificamente na área. O professor Clóvis eu creio que até seja pós-graduado em filosofia, mas como eu não tenho certeza, eu deixei ainda suspenso ali para que vocês vão atrás e pesquisem a respeito e saibam. Eu não tenho nenhum tipo de formação acadêmica em filosofia, então, novamente frisando, não sou filósofo, nem mesmo sou acadêmico de filosofia, eu sou acadêmico de psicologia e fiz matérias de filosofia que fazem parte do curso de psicologia e estudo filosofia realmente por curiosidade, por apreço, estudo constantemente filosofia. E muitas das dicas que eu trouxe aqui, obviamente, são de autores e conteúdos que eu mesmo estudei e que eu considero importantes. E como eu disse, muitos desses conteúdos, se vocês forem ingressar em uma universidade, existe grande possibilidade que vocês se deparem com esses conteúdos. Então é um conhecimento que dificilmente será perdido, porque se vocês forem para a área de humanas, é quase certo que vocês vão se deparar com boa parte desses autores, boa parte dessas escolas filosóficas que eu apresentei aqui. Lembrando, então, é um roteiro. Vão atrás, pesquisem, busquem artigos para ler a respeito de tudo isso. Não esperem fazer tudo isso de maneira muito rápida, porque esse conteúdo realmente é um conteúdo para ser estudado com calma ao longo aí de no mínimo 1 ano, estudando todo este conteúdo. Espero que este vídeo tenha sido contribuinte para quem acessou o canal. Se inscreva no canal, clique em gostei em nossos vídeos e assista aos outros vídeos também. Existem vários vídeos tanto na área de filosofia quanto na área de psicologia. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo e até um próximo.